umidade, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto importante também, né? Que seria a relação aí entre solo, água e planta, né? Então, quando a gente fala de elementos climáticos, às vezes a gente esquece que tem vários assuntos, né, que estão interligados ali. Além de tudo que a gente falou sobre o clima, a gente tem que pensar no sistema como um todo, né? Então, se a gente partir lá do solo, relação solo-água, por exemplo, né? Vocês estudaram lá a definição e composição de solo. Aí eles falavam que o solo era um material poroso, né? Constituído de 3 fases. Quais que eram as fases? Tinha a fase sólida, líquida e gasosa, né? E esse solo ele foi originado de processos de intemperização, né? Vai servir aí de apoio para as plantas, né? Tanto apoio físico em relação à sustentação, quanto em relação ao apoio químico e biológico, né? Vai funcionar aí como um reservatório de água, né? Dentro ali dos poros a gente vai conseguir armazenar água. Alguns, né, vão armazenar mais, outros vão armazenar menos, porque nós temos vários tipos de solo aí, né? Na fração sólida, vamos ter várias partículas presentes, como, por exemplo, pode ter areia, silt, argila, e a gente sabe que cada uma dessas partículas vai ter tamanhos diferentes, né? Uhum. Aí a gente vai classificar o solo, por exemplo, em relação à textura. O que é a textura do solo, né? São as proporções em relação ali à areia, argila, quanto que tem de areia, quanto que tem de argila, né? Essas proporções a gente chama de textura do solo. Já a estrutura do solo vai ser como que essas partículas estão arranjadas. Aí isso a gente vai dar o nome de estrutura do solo, né? Já a fase líquida, a gente vai perceber que pode ter, por exemplo, dissolvido nela materiais orgânicos solúveis, né? E a água vai ser absorvida pelas plantas, ou ela vai ser drenada para camadas mais profundas, né? E aí, dependendo de como for isso, essa infiltração, vai precisar irrigar mais ou menos vezes. Já a fase gasosa, né? A fração gasosa do solo, ela vai constituir-se de ar. Então, lá no solo tem também o ar, né? Nos espaços que não são ocupados pela água. É uma porção bastante importante aí do solo, né? Que vai ajudar aí na aeração do sistema radicular. Menos nas plantas aquáticas, né? Que elas não precisam tanto de aeração no sistema radicular. Algumas espécies são adaptadas a regiões mais úmidas, como por exemplo o arroz, né? Que a gente planta arroz inundado aí, então não tem tanta necessidade assim de ar no solo, né? Para aerar o sistema radicular, tá? Então essa textura faz a gente ter uma ideia da quantidade de água que o solo vai armazenar. Solos com partículas, por exemplo, mais grosseiras, vão apresentar propriedades melhores em relação à permeabilidade. Por exemplo, um solo mais arenoso, com partículas maiores, vai ser mais permeável. Quando a gente coloca água nele, rapidinho vai drenando lá no fundo. Então, aumenta a necessidade de irrigar com maior frequência, né? Nem sempre o que a gente tem de chuva é suficiente. Então, quando a gente fala de clima, quando a gente fala de chuva, né, a gente tem que pensar no sistema como um todo. Que tipo de solo se trata? Será que é um solo mais arenoso? Será que é um solo mais argiloso? Né? Porque a quantidade de chuva, né, também vai ser influenciada por esses fatores. Se for, por exemplo, se chove uma quantidade X num solo arenoso ou num solo argiloso, vai fazer diferença, porque o argiloso vai conseguir reter mais água, né? E a planta vai permanecer com água disponível por mais tempo. Já se fosse um solo mais arenoso, a mesma quantidade de chuva vai infiltrar mais rápido e vai ter necessidade de colocar mais água no sistema para a planta conseguir sobreviver.
né? Então, a quantidade de chuva é importante, mas a gente tem que relacionar com outros fatores. E a textura do solo é um desses fatores que vai influenciar. Aí, quando a gente estuda solo, tem lá o triângulo textural, que vai ajudar a gente a definir qual que é o tipo de solo, baseado na porcentagem que ele tem de areia, de argila. Aí, nesse triângulo, a gente vai cruzar informações. Ah, ele tem tantos por cento de areia, tantos por cento de silt. Aí, a gente vai ligar lá dentro do triângulo e vai encontrar qual que é o tipo de solo. Ah, não, para essa porcentagem de areia, de argila, eu vou classificar esse solo como um solo franco-arenoso, ou como um solo argiloso. Por isso que é importante a classificação do solo, né? Para a gente ter uma ideia de quanto de água também ele vai conseguir ter disponível, né? Além da textura, a estrutura, né? Que é o arranjo das partículas. Essas partículas elas podem estar mais soltas, né? São quando elas estão livres, né, umas das outras. Ela pode estar mais maciça, né, com partículas aí em forma de torrões, né, ou pode estar em forma de agregado, que é uma condição aí intermediária, né. E aí essa estrutura vai definir também a questão da permeabilidade. Uma estrutura boa vai melhorar a permeabilidade do solo em relação à água, vai dar melhor condição de aeração, né? E também melhor condição para a raiz penetrar. Porque se o solo tiver, né, com muitos torrões e tal, dificulta o desenvolvimento das raízes, né? Então, tudo isso vai influenciar aí na questão da disponibilidade de água do solo. Aí a gente vai estudar aí, por exemplo, a questão da porosidade, relação entre massa e volume, né? Então, quanto maior a porosidade, vai indicar maior capacidade do solo em armazenar água. Então, a porosidade total ou volume total de poros, né, vai estar relacionada aí também com a disponibilidade hídrica para as culturas. Algumas culturas vão precisar de mais água, outras vão precisar de menos água. Se a quantidade de chuva não for suficiente, a gente vai ter que repor por meio da irrigação. E para fazer o manejo de irrigação, existem várias metodologias. Uma delas é por meio da evapotranspiração. Quanto que a planta perdeu por evapotranspiração? Você vai ter que repor. Se o ambiente for mais seco, evapora muito mais, né? Se estiver ventando muito, tem fatores climáticos que aumentam a evapotranspiração. E aí, aumenta também a necessidade de irrigação. Então, a gente vai olhar o sistema, né? Ah, é um solo mais arenoso? Então, precisa de água com mais frequência. Quanto que a planta evapotranspirou? Será que o que choveu naquele período é suficiente para a planta? Se não for suficiente, a gente vai ter que irrigar. Irrigar na quantidade certa para não ter desperdício. E também porque se irrigar demais e ficar muito úmido, o que acontece? Excesso de água também é prejudicial. Da mesma forma que a falta de água é prejudicial, o excesso também é prejudicial. Então a gente tem que ver qual cultura a gente está plantando, qual fase de desenvolvimento que ela está, né? Na fase ali de enchimento de grãos, né? Na parte reprodutiva e tal, quando ela está chegando no ápice ali do desenvolvimento, a gente percebe que ela precisa de mais água do que no início ou no fim, né, do ciclo, tá? Então, tudo isso é importante aí. Na questão da irrigação, a gente tem que tomar cuidado também, que se não fizer um bom planejamento, corre o risco de salinizar o solo, né? Então, a gente depende da água da chuva, faz o zoneamento para facilitar, né? O que seria o zoneamento agrícola? Para aquela área ali, a gente vai colocar qual que seria a melhor época de plantar tal cultura. Porque seria interessante a gente conseguir coincidir o momento em que a planta mais precisa de água com o momento que mais chove, né? Isso economiza água, economiza energia, né? Então, esse planejamento colabora muito, tá? Eu não sei se a gente já tinha comentado sobre a questão de limite de umidade,
limite superior, que seria quando o solo está na capacidade de campo, e limite inferior, né? Que é quando a gente considera aí como ponto de murcho também, tá? E aí tem algumas continhas que a gente usa em irrigação, disponibilidade de água, né, que vai relacionar esses fatores. Aí você vai usar lá, qual que é a capacidade de campo desse solo, né? Qual que é o ponto de murcha? A gente vai colocar capacidade de campo menos ponto de murcha. E vai multiplicar pela profundidade do sistema radicular da planta, né, para saber qual que é a disponibilidade de água. Por quê? Tem algumas plantas que têm um sistema radicular mais curto, outras têm um sistema radicular mais profundo. Quanto mais profundo for o sistema radicular da planta, maior a superfície de contato que ela tem ali com o solo e maior também as chances ali dela conseguir satisfazer as suas relações hídricas, né? E aí a gente vai utilizar essas continhas para fazer o manejo de irrigação. É claro que vai depender da cultura, do solo. A gente multiplica lá, por exemplo, pela densidade do solo. Às vezes vai ter um solo com densidade de 1,1, 1,2, né? Então, a gente percebe o quê? O tipo de solo vai influenciar. Qual é a cultura? Qual fase de desenvolvimento, né? A questão climática também, temperatura, umidade, vai influenciar na evapotranspiração. Tem lugares que vai evapotranspirar mais rápido que outros. Então, tudo isso vai afetar aí no manejo da irrigação, tá? E aí a gente tem aparelhos que ajudam a gente a fazer esse planejamento. Por exemplo, tanque classe A, evaporímetro, para saber quanto que evaporou naquela área, né? E vários outros aparelhos que nos ajudam aí nessa questão, né? Então, quando a gente fala de chuva, né, de pluviômetro, que são usados aí para tentar quantificar